Então, hoje neste vídeo eu quero comentar uma declaração que li no site O Antagonista, do Fernando Gabeira. Ele comentava na coluna dele, vou ler aqui o textinho que saiu no Antagonista e depois comento. Fernando Gabeira, na sua coluna, ironiza Damares Alves, a futura ministra dos Direitos Humanos. A nova ministra de Direitos Humanos declara que índio é gente. Pensei que isso estava resolvido há séculos, quando os religiosos perguntavam se índio tinha alma. Então, essa declaração do Gabeira eu achei interessante e que merecia alguns comentários. Primeiro comentário é que ele diz que os religiosos perguntavam em séculos passados se índio tinha alma. Né? O título da matéria também é interessante porque diz assim: Damares é pré-século XVII. Então se refere ao século XVI, XV, enfim, aos séculos anteriores ao século XVII, e o Gabeira afirma que nesses séculos aí os religiosos perguntavam se índio tinha alma. O curioso, bom, os religiosos aqui, provavelmente, ele está se referindo aos católicos. Né? E, curiosamente, há uma dúvida aqui na frase do Gabeira se os católicos religiosos tinham alguma dúvida, porque se eles se perguntavam se índio tinha alma, é curioso se pesquisar se os católicos desses séculos tinham alguma dúvida a respeito dos índios terem ou não alma. Então, eu poderia responder de várias formas. O que eu fiz foi o seguinte: eu procurei a esmo na internet algum texto sobre a primeira missa no Brasil. A primeira missa no Brasil, como todos sabem, ocorreu no século pré-século XVII, né? No século XVI. E eu encontrei aqui um texto sobre a primeira missa no Brasil de uma pessoa chamada Maíra Pubel, graduada em História em 2017, etc. E o texto começa com uma frase de Dom João III, um trecho de uma correspondência de Dom João III a Tomé de Souza, que diz assim: a principal coisa que me moveu a mandar a povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente delas se convertesse à nossa santa fé católica. Depois essa moça descreve a primeira missa no Brasil e a presença dos índios nessa primeira missa no Brasil. Ela fala porque a missa foi celebrada por Frei Henrique, etc. Tinha assistência dos portugueses e que depois da festa, que os naturais da terra, diz ela aqui, os índios, assistiram em profundo silêncio à missa e depois, quando a cerimônia chegou ao fim, estou citando a moça, os índios demonstraram contentamento através de cornos, buzinas e festas com cânticos, danças, trejeitos e saltos. Se vocês verem a tela, né, o quadro do Vitor Meirelles, de 1860, sobre essa missa, vocês vão perceber os índios assistindo à missa. Tem até um índio aqui sobre uma árvore, 2 ou 3 índios nas árvores, e a missa sendo celebrada. Pois bem, se Portugal tinha como uma das suas principais razões
para as navegações, a conversão das pessoas dessas terras, não é? A gente dessas terras se convertesse à fé católica, da onde que se tira a imagem de que os religiosos desses séculos tinham dúvidas sobre a alma, sobre a existência da alma nos índios, e depois nos negros, e depois, enfim. Só da cabeça oca do Fernando Gabeira pode vir alguma coisa nesse sentido. Porque todos sabem que quando nós católicos tentamos converter alguém, com argumentos, com exemplos, etc., é porque nós preocupamos principalmente com a vida eterna da alma desta pessoa. Nenhum católico jamais tentou converter a Igreja Católica um animal qualquer. Um cachorro, um macaco, uma cobra, uma aranha, certo? Mas tentamos converter os índios, os jesuítas no Brasil, fizeram o maior trabalho para a conversão dos índios. E, curiosamente, esse próprio pessoal que diz essas besteiras sobre os católicos duvidarem que os índios tenham tido alma, e depois de um certo tempo, não sei por que razão, nós começamos a acreditar que índio tinha alma. Essas mesmas pessoas nos acusam de, por tentar converter os índios, nós, digamos assim, acabamos com a cultura deles, nós aculturamos os índios, que absurdo, nós devíamos continuar a deixar os índios lá com os costumes, com a cultura deles, etc, etc. Ora, isso é exatamente deixar os índios com a cultura deles, deixar os negros com a cultura deles, deixar os povos com as próprias culturas, é exatamente não acreditar que essas pessoas têm almas para serem salvas, né? No fundo, é esse pessoal que acredita que as pessoas não têm alma, né? Porque eles não fazem nada para salvá-las, as almas dessas pessoas. E eu suspeito muito que esse tipo de gente, tipo Fernando Gabeira, eles acreditam que as pessoas têm a alma da boca para fora, né? Essa coisa da alma do ser humano, penso eu, eles só acreditam na medida em que defendem direitos humanos, dignidade da pessoa humana. Isso tudo eles acham que são almas, né? São as almas das pessoas, elas se tornam reais a partir dos direitos que as pessoas têm, dos direitos humanos, dos direitos que as pessoas têm aqui na Terra. Nós, ao contrário, nós católicos, ao contrário, acreditamos que nós devemos salvar as almas não para esta vida que estamos vivendo aqui, mas para a próxima, a vida eterna. Não é isso? A respeito desse grande esforço dos portugueses para converter os povos, um dos pilares das grandes navegações, eu sugiro para vocês que me assistem um livro muito interessante chamado As Caravelas de Cristo, escrita por Gilbert Renaud, traduzido pela editora Permanência, que conta aqui a grande saga dos portugueses em levarem a cruz para todos os povos que eles conquistaram, a todas as regiões da terra que porventura algum português tivesse pisado, como que eles faziam para levar, quer dizer, cada caravela que partia de Portugal tinha os missionários, né, tinham padres, tinham religiosos, né, e toda vez que eles se estabeleciam em algum lugar, as primeiras tentativas que eles faziam era de conversão das pessoas, exatamente por acreditarem que em todos esses lugares haviam seres humanos
que tinham almas, né? A gente nunca viu um jesuíta tentando converter um passarinho, ou um cachorro, ou uma aranha, enfim, nenhum animal. Eles sempre estavam convertendo pessoas que estavam lá, né? Por mais primitivas que elas fossem, eles tentavam converter essas pessoas, por nós acreditarmos, e sempre acreditamos, que o ser humano é um ser composto de corpo e alma, precisa ser salvo, não é? Primeiro nós salvamos a alma, depois nós que acreditamos na ressurreição do corpo, sabemos que depois do juízo final, Deus reconstituirá o nosso corpo e nós viveremos na eternidade com o corpo e com a alma, como nós fomos criados, tá certo? Não é uma besteira essa afirmação do Gabeira, que valeu a pena, penso eu que valeu a pena esse pequeno comentário. Um outro texto que eu sugiro também a leitura de vocês, porque essa questão de dizer que nós achamos que seres humanos não têm alma, isso aí é antigo, né? Há um texto da Regine Pernod muito interessante, A Mulher Sem Alma, que está no site da Permanência, que também fala dessa besteira com relação às mulheres, né? Ela tenta desmontar essa grande mentira de que nós, em determinadas épocas, achávamos que as mulheres não tinham alma. Então, essa velha acusação que se renova pela boca desse rapaz que está fazendo muito sucesso, rapaz de 77 anos, né? Ex-terrorista, Fernando Gabeira, também isso é antigo, essa mentira, não é? Então é isso que eu gostaria de falar. Eu vou deixar o link do texto da Regine Pernod aí na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.